orar com você nessa manhã. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, por mais um dia que o Senhor tem nos conectado, Senhor, essa conexão do alto, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Cuida dessa sala, Senhor, e traz, Senhor, traz clareza, para que possamos entender o teu amor através do transbordo. É o que eu te peço nessa manhã gloriosa, maravilhosa, que o Pai já nos concedeu. Em nome de Jesus, amém. Bom dia para Ana Maria, minha madrinha, gente, que eu amo, que está aqui pertinho de mim. Glória a Deus, estou tirando um tempo de descanso, porque Deus é bom. E hoje, sem demora, já quero aqui agradecer pelo transbordo que será hoje, o transbordo da Lila Silf. E quem conhece, quem sabe como é a rotina, está aí trabalhando a todo vapor, mas não deixa de transbordar. Isso serve de exemplo para mim e para você. Então, Lila gravou um vídeo e eu quero compartilhar com você hoje. Lila, vem para cá, tá com você aí, queremos te ouvir. Bom dia, família. Vou compartilhar aqui com vocês. E se der algum problema aí, vocês falam comigo aí no chat. Pra... Dessa vez não vai ter tela escura no começo, hein? Consegui aqui descobrir os macetes. Ei, família! Mais um transbordo, hein? Que maravilha! Vou colocar um nome para esse transbordo de hoje. De meus frutos, eu vou falar dos meus filhos, a minha experiência de mãe. É, não é mole não. Eu me casei muito nova, sabe? E, na verdade, eu me casei para sair de casa, sabe? Que na minha adolescência, com muitos problemas com a mãe, né? Muitos, aqueles problemas que vocês já sabem, né? Eu já contei aqui nos testemunhos passados, isso é uma novela, meu Deus! Então eu me casei para sair de casa, basicamente. E fui mãe aos 17 anos. E aí pensa, né? Brigada com a mãe, você não tem apoio de mãe, passando por vários processos, porque a gente, quando é jovem, a gente acha assim, ah, eu vou fazer isso e vai dar tudo certo, vai ser um mundo colorido, né? Só na cabeça do adolescente, porque na realidade, né, vira aquela imagem, né, expectativa versus realidade. E eu vi a realidade, e a realidade não era boa, né? Infelizmente. Mas são os processos que a gente tem que passar na vida, né? Eu tive que, eu tive Gustavo, meu primogênito, e eu tive que aprender a amar o Gustavo. Naquele momento ali de mãe, uma mãe totalmente preguiçosa, uma mãe que era desleixada, que era jovem demais, irresponsável, cuidava bem do meu filho, mas não era o que ele merecia, sabe? Não dava o amor que ele merecia, não cuidava como ele merecia, né? E eu lembro que, assim, ele, é, na, na, na infância dele, eu ensinava ele, eu comprava cadernos, né, para ocupar o tempo dele, por ele ser uma criança muito agitada, eu tinha que ocupar o tempo dele, né? Então, eu passava vários deveres, e aí botava os incentivos, né? Depois de vários deveres, tipo 2 páginas inteiras de dever, de exercícios para você fazer. Aí depois tem os desenhos. Eu sempre fazia uns desenhozinhos, né, de incentivo, que aí ele pintava, ele brincava, e aí ele gostava, e ele tinha uma recompensa no final, não ficava pesado para ele. E eu fazia isso tanto que os professores das escolas, quando passavam os deveres, as matérias novas para eles, o Gustavo já sabia, porque ele já tinha aprendido comigo. E isso foi muito bom para o desenvolvimento dele. Muito bom. E 3 anos depois veio Caroline.
Caroline, aquele serzinho pequenininho, muito pequenininha. E assim, o Gustavo era uma criança muito agitada, né? E eu era uma mãe muito preguiçosa, né? Mas quando a Caroline nasceu, algo diferente aconteceu. Quando eu olhei para aquele serzinho, né, dentro de mim, nos meus braços, né? O meu coração ele já tinha meio que sido amaciado pelas experiências que eu tive com o Gustavo, né? Porque antes de ser mãe, eu era aquela pessoa estúpida que até falava, né? Ah, quando eu tiver filho, meu filho não vai tirar farinha comigo, não. O negócio vai ser estreito pro lado dele. Vou botar de castigo mesmo, vou bater mesmo, vai entrar no couro, não vai tirar farinha, não. E eu comecei nesse nível com o Gustavo. Só que ao longo do tempo, sabe? Eu fui vendo que não era bem assim, que era um bebê, que eu tinha que tratar com mais amor, com mais cuidado. E quando a Caroline nasceu, isso explodiu dentro de mim, sabe? Eu não sei o que que aconteceu, parece, a impressão que eu tenho é que quando o Gustavo nasceu, eu fui apenas gerada como mãe, sabe? Eu entrei no processo de gestação. Eu, Lila. E quando a Caroline nasceu, ali nasceu a Lila, mãe de Gustavo e mãe de Caroline, apta para amar, né? Mas ainda tendo que ser curada das feridas que tinham sido causadas lá atrás, né? Então, assim, por muitos anos eu tentei ser uma mãe melhor, né? Enquanto eu ainda carregava as minhas dores e precisava ser curada. Mas muitas vezes eu me senti insuficiente. Muitas vezes eu falhei. Mas Deus, gente, Deus é Deus, né? Deus, com a sua misericórdia, sua graça infinita, ele me encontrou exatamente onde eu estava. E ele não apenas me curou meu coração, mas ele também transformou a minha história. E o que antes eram lágrimas, medos, incertezas, hoje se tornaram testemunho de fidelidade do Senhor, sabe? Testemunhos felizes. E hoje eu tenho só orgulho dos meus filhos. Eu falei que eu fazia aqueles deveres, passava aqueles deveres para o Gustavo, né? Gustavo se desenvolveu de uma forma tão extraordinária. Esse menino tem uma facilidade gigantesca de aprender as coisas. E hoje eu tenho orgulho de ver ele botando vídeo na internet, falando da palavra de Deus, falando do amor de Deus. Eu passo horas e horas conversando com ele. Quando a gente para conversar, as pessoas acham até maçante, mas a gente fica ali tão envolvido nas nossas conversas. E ele me ensina a palavra de Deus. Você tem noção do que é isso? Olha que privilégio. O meu filho me ensina a palavra de Deus. Ele já fez curso de obreiro, já fez curso de um monte de coisa na igreja, fez o curso do homem ao máximo. Nossa relação mãe e filho melhorou muito quando meu filho fez esse curso, o homem ao máximo. Você tem noção, gente, do que é você estar passando por vários problemas com seu filho, problemas de relacionamento mesmo. E do nada seu filho chega para conversar com você. Eu já até falei isso aqui antes, mas cabe repetir porque é realmente algo que marcou a minha história. Seu filho sentar para você e virar para você e falar: mãe, eu amo a minha namorada. Eu quero me casar com ela, mas eu não posso ser hipócrita de querer ser um marido bom para ela se eu continuar sendo um filho ruim para a senhora. Se eu continuar tratando a senhora do jeito que eu trato, se a gente continuar desse jeito, a nossa relação assim medíocre,
mesquinha. Você tem noção do que é seu filho falar isso para você? Porque eu sempre falei para os meus filhos: você quer ser um marido bom? Seja um filho bom. Você quer ser um bom empreendedor? Seja um filho bom. Dentro de casa é o treinamento. Dentro da sua casa, na sua família, como que você trata a sua irmã, como que você trata o seu pai, como que você trata a sua mãe. É um treinamento para a tua vida. É assim que você vai tratar os seus amigos, a sua esposa, os seus filhos. As histórias elas se repetem. A gente pode mudar sim, mas isso tudo vem da raiz, da família. Então eu sempre falei, sempre expliquei isso para ele. E ele me vem com essa, e hoje eu tenho orgulho de ver, assistir uma pregação dele. Ele ministrou o curso Homem ao Máximo. Ele foi líder do curso Homem ao Máximo lá na igreja dele para várias pessoas. E assim, num momento muito difícil da vida da minha filha, onde ela estava meio barra, meio tijolo, quase se separando do marido dela, né? Acabaram de ter a filha deles e estavam se separando por várias questões, vários problemas. E ele insistiu ali com o Vitor, marido de Caroline, e conseguiu fazer ele participar desse curso. E ele era o líder desse curso, mas ele entendia que ele não podia ministrar para o Vitor por causa da ligação, né? Então ele até me explicou que outro líder, né, que tinha uma equipe, né, de liderança lá no curso, e outro líder é que estava ali para ver as demandas do Vitor, né, para que ele não pudesse estar influenciando de forma errada, para não ficar algo assim difícil de lidar. Então, assim, para não haver aqueles atritos de família, né? Olha só como é que Deus coloca a sabedoria, né, na gente, né? Meu filho tem essa sabedoria de ele não ministrar o curso diretamente para o Vitor, porque tinha aquela ligação parental ali, e foi muito sábio da parte dele. É, e o Vitor terminou esse curso. E no processo desse curso, ele e Caroline tiveram várias experiências com Jesus. Olha que interessante. E ele relatou lá no dia da formatura do curso dele que a Maia, a minha neta, filha deles, exatamente 2 horas da manhã, exatamente 2 horas da manhã. Quando dava 2 horas da manhã, Maia começava a chorar. E não parava de chorar. Não queria dormir, dava trabalho, e era todo aquele estresse. E um belo dia eles perceberam que aquilo era espiritual. Vitor já estava sendo ministrado lá no curso, Caroline também ia para a igreja de vez em quando, aqui e ali. Não estava tão firme assim, mas estava indo. E aí eles começaram a orar a respeito disso. Eles conversaram, eles falaram que sem Jesus não dá para viver. E eles dois aceitaram Jesus. Caroline voltou, né? E Vitor aceitou Jesus e oraram pela Maia. E naquela noite que eles entenderam que eles precisavam orar, que eles entenderam que aquilo era espiritual, que eles precisavam entregar a família dele nos pés do Senhor, no altar do Senhor, que a filha deles precisava ser entregues aos pés do Senhor. Naquela noite a Maia dormiu. Dormiu a noite toda. Você tem noção do que é isso? Uma criança dormir a noite toda. Para os pais que já estão cansados, para os pais que, poxa, trabalham o dia todo.
resolve tantas questões. Não poder dormir. Uma criança dormir a noite toda é glória, é bênção demais. É a felicidade dos pais de crianças muito pequenas, não é? Ai, gente, imagina a felicidade deles quando eles entenderam isso. E quando eles viram o resultado da resposta da semeadura deles. Porque foi um processo muito difícil e no momento que eles oraram, tudo cessou. Eles viram que realmente precisava entregar para Deus. E, nossa, é muito orgulho, gente, é muito orgulho, sabe? No momento que eles estavam passando por todo esse processo de querendo se separar, a Caroline até chegou a sair de casa. Eu pedi oração, teve pessoal da minha igreja, pessoal do grupo Gente que Transborda, a Tânia Anjos, que é líder do Ministério Mães de Oração, todo mundo ali batendo na mesma tecla, todo mundo ali me ajudando. E eu não abria mão. Eu não queria que a minha filha passasse por um processo de divórcio. Eu não queria que a minha filha continuasse esse legado de maldição que existiu na vida da minha mãe, na vida na minha vida, na vida do pai dela, na vida todos da família, todo mundo. Hoje em dia é tão natural, não é? Ah, casou, daqui a pouco separa, não tem problema. Ah, enquanto durar o amor. Só que a gente esquece que o amor não é só um sentimento, né? Amar é um verbo. A gente precisa conjugá-lo todos os dias. Então, não é simples assim. Ah, o povo confunde amor com atração física, né? Ah, enquanto tem química, eu estou amando. Não é bem assim, né? Amar é estar ali todos os dias, quando a situação tá ruim, quando a situação tá boa, né? Então, eles foram encontrados ali pela graça do Senhor e conseguiram é, fazer a melhor escolha, escolher a Jesus e colocar a família deles nos pés do Senhor, assim como muitos oraram. E eu agradeço pelas orações de vocês. Eu agradeço pela ajuda que vocês fizeram para mim, porque, na verdade, o melhor presente que uma pessoa pode receber é oração. É a melhor coisa que a gente pode dar para uma pessoa. E no momento que eu pedi, vocês oraram. E teve resposta. Glória a Deus. Quando eu olho para os meus filhos, eu vejo muito mais do que conquistas pessoais. Eu vejo a mão de Deus agindo, sustentando, corrigindo, protegendo, conduzindo em cada passo. Sinceramente, gente, eu não tinha capacidade de encaminhar meu filho para hoje estar me dando tanto orgulho, de encaminhar minha filha para hoje ser uma mulher abençoada como ela é, uma mãe dedicada, uma mulher que cuida da casa como ela cuida. Eu não tive capacidade. Foi a misericórdia de Deus. Glória a Deus por isso. Deus é especialista em transformar processos dolorosos em testemunho de vitória. E o mesmo Deus que cuidou da minha família pode estar cuidando da tua hoje. No tempo certo, você também pode colher os frutos daquilo que você tem plantado com perseverança, com choro, com lágrimas. É, é realmente um desafio, é um processo, é no dia a dia, é cansativo, mas é preciso.
se cabe aqui deixar um versículo para vocês. Na verdade, cabe muito, né? Eu deixo Salmos 126, verso 5. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Glória a Deus. Porque, na verdade, a vida em família é assim. A criação dos filhos é assim. É semear com lágrimas. Porque cada dia você pode ter muitas alegrias, mas é preciso compromisso. Por isso que eu digo semear com lágrimas, por isso que eu trouxe esse versículo. Porque não é tristeza cuidar da família, não é tristeza a criação dos filhos, mas é perseverança, é cuidado, é amor, é dedicação. E às vezes vai ter lágrimas, vai ter lágrimas, mas Deus, Ele traz os frutos. E os frutos são maravilhosos quando a gente entrega tudo na mão dele. Só entrega. Ai, gente, é esse meu transbordo. Espero que tenha feito sentido para vocês e que Deus abençoe suas famílias. Obrigada por me ouvirem, viu? Bom dia! Eita, gente, que coisa maravilhosa, né? E hoje ainda tem um plus, um a mais, que hoje é justamente o aniversário da minha nora, minha bênção, uma mulher de Deus, uma mulher sábia, que foi criada num lar evangélico, que ajudou muito nesse processo aí de transformação da vida do meu filho. E Deus faz isso, né? Ele coloca amigos do céu, conecta pessoas, conecta propósito, e no fim a gente enxerga como Deus nos ama, como, como Deus é maravilhoso. Eu vou botar lá no grupo para vocês alguns vídeos e imagens de um pouquinho do que eu falei aqui para vocês, viu? Obrigada por me ouvirem. Glória a Deus, amém, amém. É assim que Deus faz. É assim que Deus vai tratando, vai nos posicionando. O Senhor não quer a gente 100% perfeita, né, gente? Ele sabe que não, mas Ele quer a gente ter na atitude o tempo todo. Por isso que estamos aqui. E aqui nessa sala é isso. Aqui a gente aprende, para depois a gente poder ajudar e instruir o nosso irmão. Obrigada, Lila. Obrigada por compartilhar. Eita, tem uma história bem parecida, hein? Deus é bom o tempo todo. Queridos, que bom que você está aqui ouvindo esse transbordo. Você já pode gravar o seu ou me chamar aqui no privado. Falar, Mônica, eu tenho muita coisa para transbordar, porque você é um transbordo, você é um milagre, você tem muita coisa para transbordar. Amanhã é quarta estratégia com a nossa pastora Tânia Anjos, e eu convido você para estar aqui comigo às 7h05 da manhã. Amém? Obrigada, Lila. Deixa eu chamar aí essa mãe que acabou de casar um filho, essa mulher que eu amo, para orar pela sua vida. Vem para cá, minha pastora Tanuri, ora aqui pela vida da Lila e pela vida dessa sala aqui. Glória a Deus, como é bom ouvir os milagres do Senhor. Nosso coração é fortalecido nessa manhã. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida de Leila Silva e da sua família, pelas suas promessas, os seus livramentos, pela cura, Pai, das raízes. Muito obrigada, ó Deus, assim como ela falou e o Espírito Santo testifica através da vida dela. Há tempo de semear, ainda que com lágrimas, mas há tempo também de colher com alegria. Há colheita de alegria, Pai. E nós queremos te louvar por isso, meu Deus. Obrigada, meu Pai, pela vida do Gustavo, pela vida da esposa do Gustavo. Muito obrigada pela vida de Caroline, do esposo dela, da sua filhinha, Pai. Muito obrigada por essa família que agora caminha mais forte, alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus.
porque eles viveram o maior de todos os milagres, o milagre de se renderem ao Senhor. E agora está, Pai, como uma família, como uma só carne no Senhor, Pai. Muito obrigada, meu Deus, porque nós sabemos que na vida da Maia, Pai, não vale nenhum encantamento, não vale, Pai, nenhuma maldição. Tudo, Pai, é quebrado na autoridade do nome de Jesus. Ela vai viver um novo tempo, Pai, na história da vida dela. Cristo Jesus é o centro. E ela vai viver, meu Pai, todos os que ainda virão, os netos, bisnetos, toda a geração que ainda virá, curada, liberta, salva, para a glória do nome de Jesus. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor é um Deus que faz nova todas as coisas. O Senhor é o Deus que transforma maldição em bênção. Pai, muito obrigada por essa sala, por esse lugar de conexão do alto, por esse lugar de aprendizado, por tudo que o Senhor tem feito aqui em cada família representada. Pai, obrigada pelas curas. Como é bom viver a cura do Senhor, os milagres do Senhor, o renovo do Senhor. Pai, muito obrigada. Obrigada porque mesmo em meio às dores, às lutas, às tempestades, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, caminha conosco, e o Senhor nos deu uma família, o Senhor nos deu irmãos aqui, Pai, que, que vão junto, que carregam, Pai, os nossos chapas, que oram, que intercedem e que se alegram conosco. Obrigada, Pai, porque essa sala é uma sala de propósito, porque o Senhor assim desejou, planejou e chamou a existência. Abençoa a vida de Mônica, Pai, nesse tempo de descanso, de renovo, ser com ela, com a Ana, com a Rô, que elas possam desfrutar desse tempo com toda a alegria que o Senhor preparou para elas, Pai. Que o Senhor, Pai, surpreenda a tua filha, porque tu és o Deus generoso que faz muito além. O Senhor sempre tem o muito mais do que nós oramos ou desejamos. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e fará na vida de cada um aqui. E o nosso clamor continua sendo esse, Pai. Tem liberdade de nos curar. Tem liberdade, Pai, de tratar conosco. Tem liberdade de nos alinhar à tua vontade. E tem liberdade, Pai, de transbordar através de nós. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Tanuri. Obrigada a você que esteve aqui conosco. Às 7h05 da manhã, tem um dia mágico, abençoado, cheio da presença do Senhor e compreendendo que o nosso Deus continua fazendo. Tenha um dia abençoado e amanhã aguardo você aqui. Obrigada, Lila. Obrigada a você que esteve aqui comigo. Beijo grande.